A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graças a Deus, nos reencontramos nessa manhã de quarta-feira, hoje 6 de janeiro, dia da gratidão e também o dia em que se celebra Dia dos Reis. Aqueles reis magos que foram visitar a criança, o menino Jesus que havia nascido, e eles foram guiados pela estrela da manhã, aquela estrela brilhante, até chegar aonde Jesus havia nascido. Acredito que você, telespectador, conhece a história, conhece bem que aqueles reis magos foram até Jesus adorá-lo, prestar-lhe honras e levaram 3 presentes: ouro, censo e mirra. Ouro, que representa Jesus como rei, incenso como sacerdote e mirra, profeta, que estava ali nascendo para vir ao mundo, salvar aqueles que estão cansados, oprimidos e necessitados de salvação. Estaremos logo mais ouvindo a continuidade desse estudo sobre a obra missiológica do Espírito Santo. Nós ainda vamos ter alguns dias ministrando esse estudo. E você terá a oportunidade também de ouvir outra vez o cantor Vitorino Silva interpretando a música Não Chores Mais. Há muita gente que está chorando ainda a perdas que tiveram de parentes, amigos, da sua família, pessoas que realmente estão chorando ainda pela dor da separação que elas sofreram por causa dessa doença. E esse hino é um hino que nos consola, nos conforta. Não chores mais. E você vai se deleitar agora com esta música, com este hino para o seu enlevo espiritual. Olhou para aquela viúva e disse assim: mulher, não chores mais. Há uma alegria em minha alma, por isso eu canto. Cristo livrou a minha vida e enxugou o meu pranto. Hoje a minha alma agradece pela morte na cruz. Quantos agradecem? Só os agradecem. E a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Não chores mais. Não chores mais. Disse Jesus quando minha alma resgatou. Não chores mais. Não chores mais. Me deu razões, ele disse: sou o teu Deus. Depois o teu amparo e depois teu sirabaxeira caramamamagarovexio. Nesta alegria extravaso
o meu contentamento. Cristo mudou a minha vida, tirou a minha vida do inferno, do eterno tormento. Hoje a minha alma agradece. Obrigado, Jesus, pela morte na cruz e a coroa de espinhos que puseram em Jesus. Não chores mais, disse Jesus, quando minha alma do inferno resgatou. Não chores mais, não chores mais. Sou o teu Deus, o teu amparo, o teu amparo. Não chores mais. Sou o teu Deus, que te sara, que te cura, que te abençoa, que te salva. Aleluia! O teu amparo, teu Salvador. Não chores Nós estamos aos domingos sempre trazendo uma pregação sobre o Salmo 23. Eu não consegui terminar ainda, e não sei por quanto tempo ainda vou estar ministrando. Mas o diácono Sidney me procurou, disse: pastor, o culto é de missões, o senhor fique à vontade. Se o senhor quiser pregar sobre o Salmo 23, pode pregar. Mas se Deus colocar no seu coração uma mensagem sobre missões, foi isso que ele me disse: pregue. E foi exatamente isso que Deus me deu. Quero dizer para os irmãos que muitas decisões na minha vida não são tomadas por livre e espontânea vontade. Eu dobro os meus joelhos, jejuo, peço a Deus um sinal e uma confirmação. A exemplo como a pregação dessa noite, não foi diferente. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos ler os versículos de 1 a 15, mesmo sentados. Quem está em casa pode nos acompanhar. Depois a gente vai para os versículos 42 a 52 deste mesmo capítulo. Aí você pergunta: por que não leu dos versos 16 ao verso 41? Porque é longa a história e eu vou transmitir para vocês aquilo que Deus falou no meu coração. Mas se você ler todo o capítulo 13, o que você vai ouvir hoje à noite é exatamente isso que nós vamos transmitir, que demos como tema 10 estratégias do Espírito Santo, 10 estratégias missiológicas, 10 estratégicas missiológicas do Espírito Santo para a igreja. Depois vocês vão ver aí o tema, mas vamos ler capítulo 13, versículos de 1 a 15. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger,
Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito estas palavras: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. E no mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando a Perge para a Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, tendes alguma palavra de exortação para o povo? Dizei-a. Agora nós vamos deixar os versículos 16 até o versículo 40, para não nos estendermos muito. E vamos ler os versículos 42 a 52 deste capítulo. Ao saírem eles, rogaram-lhes que, no sábado seguinte, lhes falassem as mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, toda a cidade afluiu para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregado a palavra de Deus. Mas posto que rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna,
Eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição, ou seja, mulheres nobres e ricas que haviam se convertido, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território, e estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria no Espírito Santo. Amém? O tema dessa mensagem é Atos, 10 estratégias, ou 10 lições que nós vamos tentar aprender e compartilhar com os irmãos sobre tudo que nós acabamos de ler. Eu não posso falar sobre essas 10 estratégias que estão aqui no texto que nós lemos, sem que antes a gente fale sobre essa cidade chamada Pisídia. Tinha Pisídia da Antioquia e Pisídia da Síria. Então nós vamos falar sobre essas duas cidades, dos habitantes, da cultura, do como eles viviam, para poder a gente entender as estratégias que o Espírito Santo usou, essas 10 estratégias, para alcançar aquelas cidades. Havia duas cidades, como eu disse, com o nome Antioquia da Pisídia e a outra da Síria. Essa Antioquia da Pisídia e a outra da Síria, ela compunha 16 cidades fundadas por Seleuco Nicanor. Elas pertenciam a um sujeito chamado Antíoco, que havia sido dado em homenagem ao seu pai o nome Antioquia. Vocês vejam aí a vaidade do homem. Por isso que a gente vê sempre quando alguém faz alguma obra, procura-se logo destacar fulano de tal. Isso é a vaidade do homem. O próprio Herodes arrogou para si o direito de ser chamado Kyrios, Senhor, que é somente atribuído a Deus, e por isso ele foi comido de bicho. Então essa cidade, Antioquia da Pisídia, Antioquia da Síria, tinha sido uma homenagem que Antíoco tinha dado ao seu fundador, Seleuco Nicanor, e então ele deu nome ao seu pai. A primeira cidade era situada na Frígia. Nessa cidade havia uma colônia de judeus. Isso está lá em Atos, capítulo 13, versículo 14. Você grave essas passagens. Você vai ler Atos, capítulo 13, versículo 14. E você vai entender por que realmente estamos frisando isso. Mas eles, atravessando a Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Porque nessa cidade de Antioquia, ela era povoada, habitada, uma grande parte de judeus, era uma colônia de judeus. Lembrando que Paulo foi o apóstolo levantado por Deus para os gentios, enquanto que Pedro foi o apóstolo enviado para os judeus.
E é por esta razão que nessa cidade, quando Paulo esteve lá, ele sofreu perseguição por parte dos judeus. Por quê? Antioquia da Síria tinha acontecido muitas conversões de gentios. E aí os judeus enciumados, porque Paulo antes era judeu e agora estava pregando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enciumados e com inveja, começou então a travar uma luta e uma batalha. E foi uma perseguição promovida pelos judeus. Paulo se viu obrigado a sair de lá. No capítulo 13, ainda, nos versos 50 e 51, vocês vão entender para onde Paulo foi. Diz o texto, 51 a 52. E este, sacudindo contra ele, aqueles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria no Espírito Santo. Ou seja, por uma perseguição, Paulo se viu obrigado a deixar Antioquia da Pisídia. Paulo e Barnabé foram expulsos mais tarde, no capítulo 14, versos 19 e 20, pelos judeus. Saíram expulsos de Derbe, depois de haverem feito muitos discípulos. Capítulo 14, versículos 19 e 20, esse texto é bom a gente ler e comentar. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia, dessa Antioquia da Síria, Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-lhe por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu Paulo com Barnabé para Derbe, por conta da perseguição que eles estavam sofrendo por parte dos judeus. Devo lembrar que no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, Paulo diz, primeiro o judeu, depois o grego ou gentil. Até porque em 1 João capítulo 1, nos versos de 1 a 10, aliás, de 10 a 12, João diz assim: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, antes rejeitaram-no. Então havia uma resistência muito grande por parte dos judeus desde que Jesus veio, e depois foi que a perseguição veio grande mesmo sobre os cristãos. Então, mais tarde, Paulo volta para Antioquia da Síria. Ele voltou, dias mais tarde ele voltou, mesmo assim sofrendo todo tipo de perseguição. Teve a mesma oportunidade de pregar a palavra de Deus nessa cidade agora de Antioquia, para transmitir a mensagem. A cidade de Antioquia da Síria ficava a 500 quilômetros de Jerusalém, era bem próximo. A da Pisídia ficava bem mais distante, enquanto que Antioquia da Síria, ela ficava apenas a 500 quilômetros de Jerusalém. Essa igreja, ou essa comunidade cristã, lá de Antioquia da Síria, ela teve vários governantes, gregos e romanos, da Síria. Lá havia um famoso santuário a Apolo, e havia também um bosque sagrado, paraíso da sensualidade. Vocês vão vendo aí a pecaminosidade que havia nessa cidade da Síria. Tinha, a princípio, por se chamar Antioquia, já era uma vaidade que estava no coração dos seus fundadores em homenagem ao seu pai. Agora, a sensualidade, o pecado da promiscuidade, da prostituição, era uma cidade realmente que havia até um bosque, que era denominado paraíso da sensualidade, levando o nome de uma religião. É isso que nos conta a história.
Então, como Pedro foi o apóstolo enviado aos judeus e Paulo enviado aos gentios, eles então enfrentaram um momento de resistência. Ao ponto de Paulo, uma vez, quando chegou em Antioquia, da Pisídia, Paulo estava pregando a palavra e ele teve que confrontar com Pedro, porque este estava sendo, como judeu, obrigando os cristãos gentios que haviam se convertido a viverem como judeus. Isso está lá em Gálatas capítulo 2, versículos 14, a parte B. Foi essa Antioquia da Síria, por incrível que pareça, que foi estabelecida como a primeira igreja cristã fundada por gentios convertidos ao cristianismo. Ela é considerada, portanto, Antioquia da Síria, não a da Pisídia, da Síria, a igreja mãe que gerou todas as demais igrejas gentílicas. Paulo, como apóstolo enviado aos gentios, estava fazendo a obra para a qual o Espírito Santo o havia chamado. Sendo assim, Atos capítulo 13 descreve que essa Antioquia da Síria é considerada a igreja mãe entre os gentios. Ela produziu um sujeito chamado João Crisóstomo, que era considerado boca de ouro. Esse era o apelido que ele tinha. E no ano 407 depois de Cristo, ele foi morto no asilo, ele foi exilado. Esse homem foi também o primeiro dos diáconos. Seu nome está lá em Atos capítulo 6, quando fala no seu nome. Agradeço a todos quantos estiveram conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para mais um programa Opção para a Vida. E nesses instantes finais eu peço a todos os nossos telespectadores, internautas, que orem pelo nosso programa para que nós permaneçamos no ar. Não tem sido fácil, tem sido difícil por conta da crise econômica. Muitos irmãos que nos ajudavam já esse ano não estão podendo devido à crise, desemprego, mas conto com as vossas orações. Não deixe esta chama se apagar. Como você poderá nos ajudar a manter este programa no ar? Em primeiro lugar, orando. Não deixe de nos incluir nas vossas orações. Em segundo lugar, se Deus tocar no seu coração para que você contribua para que este programa não saia do ar, na TV Massa, TV a cabo, canal 20 e no YouTube, nós temos que honrar compromissos, inclusive com o nosso cinegrafista, que faz as edições do nosso programa. Então, se você quiser nos ajudar e nos abençoar, você pode fazer o depósito na conta bancária que aparece abaixo aí no seu vídeo. Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. Então, você poderá fazê-la através desta conta bancária. Ou poderá também, se você reside em Campina Grande, na livraria Manancial, por trás da antiga rodoviária, por trás da loja Zolacante. Nós ficaremos imensamente agradecidos àqueles que quiserem nos ajudar a manter este programa no ar. Eu tenho me encontrado com muitas pessoas que dizem: pastor, eu sou filho na fé do seu programa, me converti quando era criança. Esse ano, se Deus assim nos permitir, estaremos completando 30 anos que estamos no ar. 30 anos ininterruptos. Portanto, ore pelo programa, colabore, interceda e nos ajude a manter este programa no ar. E até amanhã, se Deus quiser.